Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedor da Atlanta Falcons. Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 118, prévia da semana 3 contra os Lions, primeiro jogo fora de casa aí na temporada. E, cara, vai ser duro, vai ser complicado, mas, enfim, vamos destrinchar aqui um pouquinho sobre quem são as possíveis ausências, quais são os caminhos aí para os Falcons conseguirem uma vitória e, enfim, dar um panorama geral sobre o jogo aí. Hoje comigo aqui o Jones, o Thiagão e a Raso. E aí, galera, tudo certo? Qual que é a expectativa geral aí para a partida de domingo? Fala Vitão, fala Thiagão, fala Raso. Cara, eu tô até confiante. Os Lions, apesar de terem começado a temporada ganhando do atual campeão do Super Bowl, mas no último jogo aí eles tiveram um contratempo contra Seattle. E pelo que eu vi, os Falcons acho que tem um bom caminho aí pra poder ganhar esse jogo. Então, acho que aproveitar essa sequência boa, eu tô um pouco confiante com a vitória, sim. Cara, primeiramente, boa noite aí, Vitão, Jones, Raso, sempre bom encher a tela aqui com vocês. Cara, eu acho que vai ser o jogo mais difícil até agora, eu acho que não é nenhum absurdo falar isso. A gente vai falar, né, os Lions têm algumas ausências, mas os Packers também tinham ausências importantes e todo mundo viu a dificuldade que foi. Também é o primeiro jogo fora de casa, então não tem mais a mística do Reader jogando em casa, né, que segue invicto. Mas eu tô bem curioso para ver como o time vai se portar, né? Sem o apoio da torcida, né? Da mesma forma que tinha nos outros jogos. E a expectativa no geral, cara, né? Como bom torcedor do Atlanta Falcons, eu tô preparado para me estressar bastante. Mas vamos ver aí, cara. Também não joguei a toalha ainda não, né? Vamos deixar começar, que tem 60 minutos aí para decidir bastante coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores e torcedoras do Atlanta Falcons, que assim como eu estão super iludidos. Hoje eu trouxe até o mascote do Detroit Lions para ficar com a gente. Né, filhinha? Para quem não tá vendo a live, shame on you, mas eu trouxe minha gatinha, que tô aqui de babá dela. Véi, realmente esse jogo vai ser infinitamente mais difícil do que o do Green Bay Packers. Eu acho que o fator casa vai, assim, jogar um pouco contra a gente. Vi muitas notícias sobre desfalques do Lions. Mais uma vez, eles estão com um injury report bem maior que o nosso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas isso não significa que... Quer dizer, não significa quase nada, né? O jogo é domingo, hoje ainda é quinta, tem mais 2 dias aí inteiros pela frente, tudo pode mudar. Eu já estou preparado psicologicamente para nossa primeira derrota, mas estou iludido o suficiente para achar que a gente vai ser vitorioso. É isso, cara. É uma linha tênue entre extremamente iludido e fortemente pessimista. Extremamente iludido e extremamente preocupado. caralho. É o Atlanta Falcons. Bom, mas aquele recadinho rápido, pedir vocês nos seguirem nas redes sociais, @FalconsPlayBR, em todas as mídias aí, Twitter, TikTok, YouTube, Twitch, Instagram e tudo mais, para ter todo o conteúdo aí sobre os Falcons em vídeo, em áudio, em texto. E, cara, vamos lá. Vamos começar falando aí sempre do lado do adversário, né? Do lado dos Lions. Então, o injury report aí dessa semana, por enquanto, para eles, a gente tem aí o Taylor Decker, Kirby Joseph, o offensive tackle Taylor Decker, safety Kirby Joseph, running back David Montgomery, o cornerback Emmanuel Mosley, o center Frank Ragnow e o guard, aí complicou, Halapulivati Vaitai. Vaitai. Que não treinaram nem quarta nem hoje. Vaitai. Na verdade, o Frank Ragnow treinou ontem, mas não treinou hoje, pode ser que seja um descanso. E a gente tem os wide receivers Josh Reynolds e Amon-Ra St. Brown, que um não treinou, o Amon-Ra não treinou ontem e treinou limitado hoje, e o Josh Reynolds vem treinando limitado a semana toda. Então, assim, um injury report bem grande e com jogadores de impacto, né? A gente tem aí acho que os dois principais recebedores, né, dos Lions, no injury report. A gente tem também 3 jogadores da linha ofensiva. O guard, se eu não me engano, o Vaitai, ele é reserva, mas ele é como se fosse meio que o sexto homem dessa OL, pelo que eu vi
algum pessoal o pessoal de Detroit falando ele é bem importante para essa linha ofensiva aí. O Montgomery, acho que já era esperado que ele não ia, né? Além do Emmanuel Mosley, que está voltando de lesão do ano passado. E tem também, que não está no report, porque acho que está fora praticamente da temporada, o CJ Gardner-Johnson, o safety, que era dos Eagles ano passado, e aí chegou esse ano para os Lions. Então, assim, muitos desfalques. Claro que, assim, eu acredito que o Amon-Ra vá para jogo, mesmo que seja num sacrifício. Não sei. Feeling mesmo. Porém, muitas vezes importantes aí, queria ver o que vocês acham. Então, falando, eu acho que realmente, por ter voltado hoje, treinado limitado, acho que realmente o Amon-Ra vai. E é um cara que nem a gente mandou no grupo principal esses dias, é um cara que muda o status do jogo, né? Acho que o Amon-Ra, ele a cada dia se consolida como ali, vai subindo cada dia um degrauzinho ali como um bom wide receiver, buscando seu lugar ali cada vez mais perto do topo. É um menino muito bom e tem tido uma química muito boa com o Jared Goff, né? E o Reynolds também, apesar de ser um cara assim que a gente nunca fala muito, uma coisa curiosa é que no último jogo quando o Montgomery saiu, teve a lesão, se eu não me engano, ele que teve as duas chamadas ali na linha de gol e tudo mais. E então é um ponto até engraçado, porque como que o Jamar Gibbs vai ser utilizado? A gente ouviu falar e até viu, acho que principalmente no jogo do Chiefs, né? Ele sendo usado até mais como recebedor, acho que ele teve mais recepções, mais jardas de recepção do que correndo, então, assim, é meio doido como o Campbell utiliza o Gibbs e agora, principalmente sem o Montgomery desde o começo do jogo, será que ele vai tentar aprontar alguma coisa, vai dar mais carregadas pro Gibbs finalmente? Mas enfim, acho que é um jogo que passa, pelo menos no lado do ataque deles, acho que passa muito pelo Amon-Ra, principalmente, apesar de gostar muito, principalmente desse Tyrande Hulk deles, o Laporta, que começou muito bem a temporada, mas eu acho que sem a presença do Amon-Ra, acho que a defesa dos Falcons consegue, não vou dizer ter sossego, mas assim, conseguir ser, acho que conseguir dominar esse ataque dos Lions, pelo menos no jogo aéreo. Cara, um fato muito interessante que não faz diferença nenhuma no jogo é que o Drake London jogou junto com o Amon-Ra St. Brown, né, na universidade. E, cara, realmente, o que o Johnny falou é um wide receiver em ascensão, que eu acho que pode sim mudar o jogo. Lembrando também que a gente deu sorte, entre aspas, né? Porque além das lesões que o Vitor falou, o Lions também tá com o wide receiver dele suspenso, né? Que é o Jameson Williams, que tá, né, 6 jogos aí fora da temporada, e um desses jogos é esse agora contra a gente. Então, pô, também é outro que faz diferença quando tá em campo. Eu acho que o Amon-Ra St. Brown jogando e o AJ Terrell conseguindo fazer um bom trabalho em cima dele, eu acho que tem grandes chances aí dos Falcons ter um dia relativamente tranquilo. Realmente ficar ligado na questão do Sam Laporta, que é um tight end calouro de segunda rodada e que tem um potencial muito grande. Jogou bem contra os Chiefs também, né? Tipo, não teve stats absurdos assim, mas quem assistiu o jogo viu que ele, né, tem as habilidades ali para ser um bom tight end na NFL, então é bastante interessante isso aí. O Jahmyr Gibbs, né? Falei muito dele no processo do draft, assim, apesar de eu não ter participado, né, do episódio de running backs, né, quando a gente estava avaliando ele, o Bijan e tudo mais. Pelo menos eu não me lembro, mas enfim, eu acho que eu não participei. Mas eu falei no processo que eu achava que era certo dele na primeira rodada, era certo ele ali no top 20, e no final eu estava certo, porque ele realmente era um jogador muito, muito bom, e que acabou sendo um pouco deixado de lado, assim, entre aspas, pela questão do Bijan ser, né, isso tudo aí que a gente sabe que ele é. Mas o Jahmyr Gibbs, eu acho que ele não foi muito utilizado, pelo menos no jogo contra os Chiefs, né? Teve uma jogada que era para ele ter ido para a endzone, que ele tropeça assim, né? Não sei se o pessoal assistiu o jogo, mas era um touchdown certo que ele acaba perdendo, né, por assim dizer. Mas ele tem o potencial, ele tem a explosão, ele é um running back muito bom. Eu acho que a nossa defesa tem que ficar ligado contra ele. Mas no geral, cara, o Jared Goff, né, assim, que é um quarterback que há pouco tempo atrás, eu acho que o pessoal já tinha meio que desistido,
e ano passado ele se provou que ainda tinha coisa para entregar na NFL, né? Tanto que o pessoal aí, né, ficou especulando dos Lions já tentar substituir ele, trazer o Will Levis nesse draft, né? Então, enfim, é um time que tem uma estrutura boa, a linha ofensiva é muito boa, apesar de estar sem o Vaitai, e o Taylor Decker também, né? Taylor Decker, até onde eu sei, tá fora, né? Não sei se é Sim. questionável ainda, tá fora, né? Assim, né? Não é confirmado ainda, mas não treinou nem ontem nem hoje. O pessoal, a gente já tem uma noção de quem não deve jogar. É um left E tackle. tem o Frank Ragnow também, que pode ser que não é certeza, mas acho que vai para jogo. O center. Então, assim, é uma linha ofensiva que a gente já falou que várias vezes que é muito boa e que tá baleada, tá com algumas lesões aí. Então, isso eu acho que o Arthur Smith, sabendo disso, tem que se aproveitar, tem que focar nisso, tem que realmente forçar a barra em cima dos reservas, né? Pô, essa questão de lesão na linha ofensiva, cara, me lembra muito um jogo contra os Cowboys. Se eu não me engano, foi em 2017, em que o Adrian Claiborne teve simplesmente 6 sacks, porque o Tyron Smith estava lesionado no jogo. Então, cara, eu acho que é o jogo pro pass rush dos Falcons entrar. Porque esse ataque dos Lions não é brincadeira, apesar de, né, o pessoal acha que não dá muita bola, porque enfim, não é um time tão badalado, não chegou aí para os playoffs do ano passado, mas a gente vem falando aqui, era um time que eu estava muito interessado para ver, tanto que, pô, o Thursday Night, né, o jogo contra o Chiefs foi um jogo muito legal de assistir, e esse contra o Seahawks, né, perdeu, mas foi no overtime, teve várias questões da arbitragem também, então, ficar ligado, eu acho que, às vezes, para o pessoal que assiste a gente, mas não é tão ligado, assim, em NFL no geral, não esperem um jogo muito fácil, né? Eu acho que todo mundo aqui já deixou isso claro. Mas, O favoritismo é dos Lions. Mas... É só ver as casas de aposta. Não, então, mas às vezes o pessoal nem isso, né? Vê Lions e já, Sim. né? Enfim, então só deixando bem claro que o time deve enfrentar bastante coisa e esse ataque dos Lions não dá para subestimar como já foi em outras épocas. Cara, para quem não tá vendo a live, né, tá ouvindo pelos agregadores de podcast aí, eu tô passando os melhores momentos aqui pra gente poder ir ilustrando, né, um pouquinho da partida contra o Seahawks na semana 2 aí dos Lions. E assim, cara, eu entendo, o Jahmyr Gibbs é um bom running back, porém eu não sei se ele é um cara muito eficiente como esse... como pode dizer, como esse bell cow, né? Esse cara que vai ter 25, 30 toques na bola, esse cara correndo entre os tackles, eu não sei se ele tem físico para isso. Tem o Craig Reynolds lá, que foi o substituto do Montgomery na partida, como de fato o running back mais parrudo, digamos assim. O Gibbs meio que continuou na função dele ali, mas como um jogador que era utilizado em vários setores do ataque. Então eu acho que isso pode ser um ponto que os Falcons podem se aproveitar. E, cara, assim, para mim, na defesa, né, quando a gente for falar mais dos Falcons, eu falo do ponto-chave para o ataque dos Falcons, mas para a defesa dos Falcons, acho que para mim o ponto-chave é conseguir pressionar o Jared Goff, seja com 4 homens, seja na blitz. O Goff é um dos quarterbacks que acho que mais tem mudança de performance quando é pressionado e quando não é. Então você tem essa linha ofensiva muito boa. Acho que mesmo com os desfalques, eu dificilmente acredito que vai ser possível pressionar o Goff só com 4 homens. Então eu gostaria de ver a criatividade e um pouquinho mais de agressividade do Ryan Nielsen. Por mais que a defesa esteja performando bem, eu acho que as blitzes... Acho que para um time que tem um pass rush deficitário igual ao nosso, acho que as blitzes precisam ser uma alternativa maior. Eu não sei se elas não estão sendo tão chamadas por conta da ausência do Okuda, por exemplo, que deixaria o Trey Flowers mais exposto ainda. Enfim, mas eu acho que para mim esse é o ponto-chave do lado da defesa dos Falcons, sabe? O Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo dos Lions, é um cara excelente, ele foi muito, muito requisitado nessa intertemporada para ser head coach de outros times, e ele optou por voltar para Detroit e continuar sendo o coordenador ofensivo nessa temporada.
Então, acho que é um cara que vai virar head coach ano que vem. Então, enfim, vai ser uma partida bem, bem difícil, além de ser fora de casa, contra um time bem treinado e que tem bastante talento também. Ou eu acho que, assim, o ponto-chave do Atlanta vai ser aproveitar o máximo possível de todas as faltas ou ausências que o Detroit Lions pode acabar. Ai, Thais Agatha. Desculpa, minha gata me mordeu. Imagina. Pode acabar tendo, porque eu acho que pela primeira vez em muito tempo a gente tem uma agenda relativamente fácil e a gente está dando relativamente sorte de pegar adversários que estão desfalcados. Claro que isso não torna o jogo mais fácil. Mas, assim, por exemplo, aproveitar muito que pelo menos na linha de passe, eu acho que a gente vai ter mais facilidade, finalmente, que os wide receivers e até os tight ends, eles vão estar um pouco menos marcados, um pouco menos sendo pressionados. Só que aí a gente vai ter que chegar num ponto que o Arthur Smith vai ter que confiar nas jogadas e nos lances de passe do Desmond Ridder, uma coisa que a gente não tem visto nos primeiros jogos, né? A gente estava vendo que o Arthur Smith também tem um histórico de ser um técnico que gosta mais de corridas e tudo mais, a gente viu isso no Titans. Mas, assim, eu acho que agora vai ser a hora de testar esse bracinho aí do nosso quarterback, porque ficar achando que a gente vai conseguir só fazer corrida contra uma defesa dos Lions, que não é pouca bosta, eu acho que vai ser bem complicado. A gente vai achar que vai querer ganhar um jogo desse jeito. Lembrando que a secundária deles, acho que é um dos setores mais desfalcados, né? Você tem o Kirby Joseph e o C.J. Gardner-Johnson, os dois safeties que estão fora, e você tem o Emmanuel Mosley, que seria o cornerback número 1 do time, que não se recuperou da lesão do ano passado ainda, quando estava nos 49ers. Então a secundária deles, de fato, é um setor a ser explorado. O Brian Pode apostar ali no impressionar também o quarterback, mas também não sei lá se vai dar tão certo assim, não. Um ponto interessante que eu tava até lendo quando eu tava procurando o Injury Report, até nesse matchup aí, defesa e ataque dos lá, a defesa de, o ataque deles com a nossa defesa é que talvez, como o Dupree nem treinou e tudo mais, a gente pode ver até o Ebikeiri tendo uma repetição no time titular, uma repetição um pouco maior. Então, pode ser um jogo importante, tudo bem, pode jogar ali no lado mais desfalcado e tudo mais. Só que é um cara que precisa talvez mostrar que já tem que começar a disputar a vaga titular, então também é um ponto interessante para nossa defesa. Eu quero botar o jogo aéreo para jogo. E, cara, o Jones mencionou já, né, o Dupree, então, passando pro lado dos Falcons, o Injury Report de ontem, né, quarta-feira, a gente tinha Troy Anderson e Jeff Okudah treinando sem limitações, o Anderson com a concussão e o Okudah com problema no pé ainda, e o Calais Campbell com descanso de veterano. Aí, hoje, mudou bastante o injury report, então o Troy Anderson saiu do protocolo de concussão, então está disponível e vai jogar a partida contra os Lions. Porém, o Patterson foi adicionado, não treinou hoje por conta do problema na panturrilha dele. Não sei se ele reagravou a lesão, porque o treino de ontem não tinha contato, não tinha pads, não tinha nada, então não sei se por isso que ele não estava no injury report de ontem, enfim. E outro nome que foi adicionado, né? O Calais Campbell também saiu porque foi só um descanso ontem. Foi o Dupree, como ele mencionou, que está doente. Eu acho que não preocupa, sendo quinta-feira hoje, tendo 2 dias para se recuperar, não acho que preocupa. Porém, assim, sendo honesto, pela performance dele até o momento, acho que o Ebikeiri não vai deixar a desejar em muita coisa do que ele performou até agora. E, cara, então, falando um pouquinho do lado dos Falcons, a gente falou das ausências aí do lado dos Lions. Eu acho que a volta do Troy Anderson é fundamental, principalmente para essa marcação do Jahmyr Gibbs, que é um cara muito atlético. Acho que é um cara muito bom correndo rotas e recebendo a bola. Então, é um cara que o Troy Anderson vai precisar ficar de olho. O Ken Ellis também é um cara atlético, mas eu acho que o Anderson é um pouco mais fora da curva nesse aspecto. E, cara, eu acho que esse jogo, eu falei nas 2 prévias dessa temporada até agora, que era um jogo que ia depender muito da defesa conseguir segurar o ataque adversário. Nesse jogo, assim, eu ficaria muito surpreso se os Falcons segurassem os Lions para menos de 25 pontos, sendo bem honesto. Acho que eu não consigo ver isso acontecendo. Os Lions marcaram 21 fora de casa contra os Chiefs, que se provaram uma boa defesa até agora, e marcaram
Acho que 31, né? Acho que foi 37-31 esse jogo. Então, 31 contra o Seahawks em casa. Então, eu não vejo os Falcons segurando esse time para menos de 25 pontos. Acho que, cara, o nosso ataque aéreo vai ter que aparecer. Eu queria falar algumas coisas sobre isso antes. Que assim, né? O Tyrande, o Noah Fant, fez a festa pelo Seahawks na semana passada. Então, acho que é um jogo que o Kyle Pitts pode aparecer. E também, cara, essa linha defensiva deles, eles estão sem o James Houston, que é o edge número 2, tem o Eden Hudson, que de fato é um edge muito, muito bom, porém eles só conseguiram um sec em 2 jogos até agora, esse time dos Lions. Não foi um time que conseguiu gerar muita pressão, acho que o Geno Smith sofreu um hit nesse jogo, sendo que a linha ofensiva dos Seahawks estava sem, acho que os 2 tackles titulares. Então, a linha ofensiva dos Falcons precisa aparecer nesse jogo, precisa dar tempo para o Reader. Eu acho que o Reader vai ser acionado, assim, independente do plano de jogo do Arthur Smith, contar com isso ou não. E, cara, eu acho que é um jogo que vai ser... Eu acho que os Falcons não vão ter opção a não ser entrar nesse tiroteio, sabe? O script perfeito seria os Falcons segurarem o ímpeto dos Lions nos primeiros 2 drives ofensivos dele ali, por ser um time que joga em casa. E aí, assim, por mais que jogar em casa seja um fator positivo, se o time não começa a engrenar logo no começo, começa a virar algo negativo. A gente viu na semana 1 os Falcons, o Arthur Smith tomando vaia nesse aspecto. Então, enfim, é uma faca de 2 gumes isso aí. Então, acho que são caminhos possíveis aí para os Falcons no ataque. Proteger bem o Desmond Reader e também acionar o Kyle Pitts nessa partida. Acho que ele pode ser bem importante. Outro ponto, cara, acho que começando ali na OL, acho que é o McGary tentar não repetir o desastre, não desmerecendo o defensor daquele jogo, mas não repetir o desastre que foi a atuação dele contra o Byron Burns, tá ligado? Então acho que, assim, o Hudson vai ser uma ameaça, talvez nesse mesmo nível. Então, cara, eu acho que se ele alinhar aqui pelo aquele lado, pode dar problema pros Falcons. Então acho que a gente precisa tentar torcer que o McGary ou que o McGary se prepare melhor para esse jogo a ponto de evitar. Outra coisa que é uma coisa que a gente vem comentando bastante, tanto no nosso grupo pessoal quanto no grupo principal, talvez os desenhos de algumas rotas e tudo mais, algumas utilizações em jogadas serem melhoradas. Em alguns momentos ainda a gente percebe que tem algumas rotas que o Arthur Smith talvez poderia chamar melhor ou desenvolver melhor aquela jogada. Acho que pode ser um bom caminho. E uma coisa, ainda voltando no Hudson, é que contra o Mahomes, eu lembro que no kickoff, ele vira e mexe, sempre estava chegando ali no Mahomes, era bizarro. Eu até virei uma hora para um amigo meu e falei, caramba, mano, é bizarro como o Hudson sempre tá conseguindo desviar do defensor dele, né, no caso, o OL que tá protegendo. Então, cara, tava bizarro. Esse jogo do Seattle, confesso que não vi muita coisa com mais detalhes, mas realmente é um cara que a gente tem que tomar cuidado. E, cara, fazer o nosso jogo, tentar impor o nosso jogo corrido. Acho que o Vitão tá certo, a gente vai acabar entrando nesse tiroteio, mas enquanto for possível, a gente tem que tentar dominar pelo chão mesmo. Acho que é o nosso jogo, tem que ser fundamental para qualquer, acho que vitória nossa, o jogo corrido entrar. Mas espero que isso já espero toda a partida. Eu ficaria muito surpreso se os Falcons tivessem menos de 100 jardas. O Falcons só tem jogo corrido agora, gente. É isso. Não, até a informação que o Vitão trouxe foi muito boa. Tipo, acho que é um jogo que pode trazer o Pitts um pouco de volta, acho que para ser bem utilizado. Ele teve boas jardas contra os Panthers, mas só 2 recepções. Nesse último jogo ele não teve tantas jardas, enfim. Mas é um cara que ele pode aproveitar esses times que dão essa brecha. Acho que ele tem a gente já cansou de falar, ele tem um estilo físico, ele é esse matchup difícil para a posição ele, principalmente os linebackers. Então, cara, eu acho que desenvolver um pouco melhor as rotas e tentar dominar o jogo terrestre, que, assim, às vezes a gente pode conseguir correr até que bem, mas tentar ao máximo possível fazer o jogo terrestre levar o jogo nas costas, não tentar, de fato, expor até demais o Reader, assim, tipo, acho que o caminho para a vitória. Se o Reader tiver que ser exposto e conseguir passar melhor a bola, aí seria um cenário maravilhoso, mas acho que
o jogo terrestre tem que ainda ser essa base do canhão aí para tentar empurrar os Falcons para a vitória. Cara, para não ficar repetindo muito o que vocês estão falando, eu acho que, lembrar uma coisa que o Arthur Smith é muito, muito bom, pelo menos tem sido muito bom ultimamente, é gastar relógio. Então, para não ter que entrar nesse tiroteio, eu acho que o ideal seria o Falcons começar já com uma vantagem boa no começo, né? Tentar botar ali uma posse de vantagem, pelo menos, ou duas, e depois ficar administrando com o jogo corrido, com o Bijan, que é basicamente imparável, né? Era um monstro. E aí, e quando o Bijan estiver descansando, a gente tem o Aldir, que também é um excelente running back, que eu gosto muito. Então, acho que né? Eu acho que tem muito mais chance de acontecer o que o Vitão falou, né? Do tiroteio, vai porrada para todos os lados e vai ter que correr atrás, e o Desmond Ridder vai ter que soltar o braço. Mas eu acho que, a clínica que o Arthur Smith deu no quarto contra os Packers, de gastar relógio, de administrar o jogo ali, eu gostei muito. E, cara, se puder ser os 4 quartos assim, né, para dar uma aliviada no torcedor, a gente agradece, né? Porque, cara, a defesa amassou totalmente o Green Bay Packers no último quarto e o ataque administrou perfeitamente, sabe? E é isso. Cara, o meu xará aqui, o Vitor, fez 2 comentários que eu acho interessante, né, sobre o Okudah. Cara, eu acho que ele pode jogar, eu não cravaria isso, sendo bem honesto, porque ele treinou completo na sexta-feira, se eu não me engano, da semana passada, e não jogou, então pode ser que o Arthur Smith seja... Claramente o Arthur Smith está sendo precavido com ele e com o Patterson. Eu acho que seria muito importante, assim, claramente o esquema do Arnews está sentindo falta num cornerback 2 um pouco melhor, e assim, o Okudah não performou nem um pouco no nível do que ele foi selecionado no draft, como terceira escolha geral, isso é fato, porém, eu acho que eu tenho poucas dúvidas que ele vai ser que ele vai ser relativamente melhor, ou bem melhor do que o Trey Flowers como cornerback número 2. Nos Lions ele sempre foi o cornerback número 1 e não conseguiu desempenhar essa função. Eu acho que como 2 ele vai ser pelo menos um jogador na média para a função. E também, cara, eu queria falar sobre essa parte do jogo aéreo, né? Dos recebedores e tudo mais. Eu acho que tem vários fatores para performance abaixo do Ridder, o que eu não acho que está abaixo. Mas assim, primeiro ponto o Ridder vai ter um jogo ruim ainda acontecendo. Vai ter um jogo em que ele vai ter 2, 3 turnovers e a gente vai perder por conta disso. Eu, pelo menos, ficaria surpreso se isso não acontecesse. Sendo bem honesto, tomara que não aconteça. Mas esse jogo vai acontecer em algum momento. Então, eu já estou falando antes para não falar que eu sou engenheiro de obra pronta, porque, enfim, eu acho que faz parte do crescimento de qualquer quarterback. E o Ridder, querendo ou não, tem 6 jogos de experiência como titular, apesar de já estar há 2 anos na NFL. E, cara, assim, a gente tem essa subutilização, né, digamos assim, do London e do Pitts, com 8 alvos cada um em 2 jogos. Eu até mandei, acho que no grupo dos Falcons, que eles estão com 16% de target share cada um dos passes do Reader. A média ali seria de 20 a 25, então precisa subir um pouco para chegar no nível ideal, entre aspas. Porém, cara, é aquilo, né? O jogador com mais target nos Falcons é o Bijan hoje. Então, assim, ao invés de começar a dobrar no Pitts, por que as defesas não estão dobrando no Bijan? Porque se continuar não dobrando, se continuar botando linebacker para marcar o Bijan, o Arthur Smith vai usar o Bijan, cara. Tipo assim, não faz sentido não fazer isso, sabe? Eu até fui pegar aqui no Next Gen Stats, o Bijan, cara, foi um dos running backs que menos enfrentou boxes com 8 defensores ou mais, ou seja, boxes lotados para parar a corrida. Ele enfrentou só 20%, 21% vai arredondando aqui, das suas corridas, esses boxes lotados. Para efeito de comparação, né? Óbvio que ele é meio fora da curva, mas o Derrick Henry, por exemplo, enfrentou 50%, cara. A cada 2 vezes que ele corre, uma vez é um box lotado. Então, assim, por que as defesas não põem o Pitts no mano e o Drake London no mano e lota o box e dobra o Bijan? Porque eu tenho certeza que se isso acontecer, os passes vão chegar no Pitts e no London, sabe? Então, eu acho que tem esse fato. Tem o fato que eu já falei no episódio passado aí na terça-feira, que os recebedores não conseguem muita separação, porque eles não têm velocidade de elite. O Pitts tem uma velocidade de elite comparado com outros tight ends, porém, ele não é um cara que vai ganhar de um jogador, de um
um cornerback ou safety que pesa 30 quilos a menos que ele sempre vai estar com o cara em cima, então isso dificulta o trabalho do quarterback. As jogadas, para mim, não são muito bem desenhadas no jogo aéreo, os recebedores não têm velocidade de elite para conseguir separação, e o running back, que é o melhor jogador do time, né, ofensiva, a melhor arma ofensiva, não está sendo dobrado. Então, para mim, essa soma de fatores acaba fazendo com que isso aconteça. A gente vê em outros times, por exemplo, o Cooper Kupp nos Rams no ano passado, em 2021, tinha 15, 20 alvos por jogo, porque só tinha ele, tipo assim, não tinha o que o Matt Stafford fazer. O Matt Stafford olhava pro campo, tava todo mundo marcado, o único que conseguia se livrar era o Cooper Kupp com rotas muito boas, óbvio, mérito do Kupp também, e aí entra o fato do London e do Pitts precisarem levar um pouquinho o nível de jogo deles nesse aspecto, porém era o único cara confiável, então o fato do Arthur Smith ter montado esse ataque desse estilo, para mim passa por isso também. Enfim, acho que esses são os meus pontos em relação ao jogo aéreo. Eu acho que por enquanto parece que tá. Realmente não é só a gente como torcedor, mas é assim, toda a NFL tá aprendendo o que vai ser o estilo de jogo do Falcons. Até porque cada ano a gente tem mais e mais adições ao nosso roster, então assim, roster. Então, assim, acho que tá ficando cada vez mais difícil de prever, sabe? Mas o Bijan tá virando um alvo cada vez mais óbvio. E eu acho que é aí que vai entrar em xeque se o Arthur Smith realmente confia no Desmond Ridder, igual ele deixa transparecer em algumas entrevistas. Ele tá sempre, obviamente, né, falando bem do Desmond Ridder, falando que ele é um líder ali dentro de campo, que todo mundo confia nele e tudo mais. Mas, assim, eu sinto que no campo mesmo, nos jogos, ele tá deixando muito o Ridder no seguro. E o jogo aéreo, ele vai ter que acontecer, tipo assim, mais cedo ou mais tarde. A partir do momento que o Bijan começar a ser um alvo principal e da defesa, o adversário no caso, e o Tyler Allgeier também, porque eles vão perceber que não tá rolando tantas rotas aéreas, nossa, mas aí vai dificultar muito a nossa vida, porque a gente tá realmente se apoiando completamente no jogo terrestre. Sim. Coisa que o Lions sabe barrar muito bem. Então, assim, sim, e a gente tá muito na bosta. Outro fator que eu lembrei é que, cara, o Arthur Smith ainda não tá 100% confiante nessa proteção ao passe da linha ofensiva. Só ver a quantidade Cara, foram pouquíssimas chamadas de passe em que ele deixou só os 5 caras da linha ofensiva protegendo o Ridder e abriu todos os demais recebedores. Ou seja, além de tudo aquilo que eu mencionei, o Ridder tá com poucas opções no jogo aéreo, porque o Arthur Smith tá chamando muitas jogadas em que o tight end é um sexto homem na linha ofensiva, em que o running back tem que bloquear e não pode sair no check down. Então, cara, tem muitos fatores envolvidos para isso tudo tá acontecendo no jogo aéreo dos Falcons. Corre e tranca, velho, é bizarro. Não à toa, se você pegar o jogo contra os Packers, eu não sei se o cara realmente segurou um pouco a linha alinhada e depois fez a recepção, mas é só ver quantas vezes o John Smith apareceu recebendo bola. É um cara que normalmente vai ser usado mais para bloquear e na necessidade, por ser um bom tight end, pegando passes e tudo mais, é um cara que teve, sei lá, acho que 3, 4 recepções, se eu não me engano, por aí. 4 recepções. Cara, então... Mano, é um cara que, assim, e teve até uma hora que eu brinquei num grupo de fantasy, até falei, ó, vocês que gostam de fantasy aí, ó, o John Smith tá recebendo passe, que não sei o quê, tipo, pra tirar um sarro com a galera mesmo. Mas, cara, é isso que você falou, às vezes a gente vai com informação mais pesada, e muitas vezes contra o Packers mesmo, o próprio Pitts estava alinhado ali como um bloqueador. Tinha vários snaps que às vezes eu procurava o Pitts, eu vi o camisa 8, e aí ele tava lá bloqueando o cara. Sim. Véi, mas uma coisa que pelo menos me deixa um pouco mais aliviada é que eu acho que, se eu não me engano, o Falcons sofreu só 2 turnovers esse ano, não foi? Foi uma interceptação do Reader e um fumble. Acho que foi só uma interceptação só. Então só uma interceptação. Tipo assim, ou seja, a gente tá vendo que a nossa secundária, a nossa linha ofensiva, ela tá ali pra não deixar que a bola vá pro último adversário, sabe? Tipo assim, esse tipo de confiança ele também é muito importante, porque se você ficar achando que qualquer passo que o seu quarterback der, ele vai acabar indo de graça para outro time, é aí que você não vai realmente ver nenhuma jogada aérea, que tem muito mais chance de perder a bola. Cara, eu até entendo o que a Raza tá falando, mas eu acho que esse jogo contra os Packers já começou a mudar um pouco isso, né? Teve até uma 3ª para 3, que, terceira descida curta, a gente espera Bijan, Allgeier e tal,
que a gente faz um flip flicker, né? Uma trick play ali, né? Acho que a bola ainda muda 2 vezes de mão, aí o Reader vai e lança uma bola longa para o McCollins. Então, assim, o Arthur Smith também tá aos poucos deixando o Reader soltar, mas tem que ter uma certa cautela. Eu até falei no último, eu vou frisar de novo para caso alguém não tenha escutado. Cara, eu acho que chegar nesse meio termo ali entre o jogo do Panthers e dos Packers ali, nessa questão do Reader soltar o braço, porque, pô, legal, a gente ganhou e tal, mas foi tipo 1 ponto e tiveram, pô, 2 bolas ali que E eram na para ter... sorte, vamos combinar. E tiveram 2 bolas ali que, pô, eram para ter sido interceptação até pick six do bobear. Então, assim, eu acho que o Reader, ele tem que soltar, ele tem que pegar uma confiança, mas também não é para, pô, sair testando ele a rodo e Ainda mais fora de casa. esquecer de Ainda ganhar o mais jogo. fora de... Nossa. Então, tipo assim, eu acho que nesse jogo, eu, no lugar do nosso querido AS, eu acho que eu apostaria mais no jogo corrido, tentaria impor mais o jogo corrido, cansar a defesa deles e apostar no play action, assim, né? Porque eu acho que o básico, né, do play action é você conseguir impor um jogo corrido de respeito para quando você fingir a corrida, o seu play action funcionar da melhor maneira possível, entendeu? Eu acho que, enfim. Ou seja, Sim. nada de novo sob o sol, né? Isso O de Vitor aqui. cansar. Rapidão, Pode ir, Jones. Isso de cansar foi uma coisa que o Vitão ressaltou, se eu não me engano, na live pós-jogo, lá no Instagram. Ele até falou, a gente comentou que acho que até contra os Panthers a gente sentiu isso, que o time no último quarto chegou tipo em condições melhores do que tanto contra o Panthers quanto o Packers. Então também é um fator, acho que isso que você trouxe você frisou muito bem, acho que cansar os adversários para realmente nesse momento decisivo que foi o nosso fraco nesses últimos tempos, acho que tem sido um fator determinante. Sem dúvida, cara. O Vitor fez um comentário aqui que eu acho interessante, né? Se o Arthur Smith está fazendo isso propositalmente para treinar essa harmonia do jogo aéreo. Cara, eu acho que, tipo assim, óbvio, né? Passa do Arthur Smith desenhar as jogadas, mas, cara, quem tá ali no campo fazendo as progressões é o Reader, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, esse hate, enfim, essas críticas ao Arthur Smith, elas servem até a página 2 ali. Então, eu acho uma situação muito complexa e, enfim, é algo que eu já deixei rolar, né? É algo que eu não entro em debate mais. Quem quiser achar, tanto torcedor dos Falcons quanto torcedor de fora, que o Pitts é bust e tudo mais, cara, o time tá ganhando e é isso que importa, sabe? Enfim, não acho que é um. Pode ser, assim, quem fala, putz, mas será que ele vai renovar? Pô, cara, isso aí é uma preocupação para daqui 3 anos, depois que ativar o 5º ano dele, aí a gente se preocupa com isso. Eu acho que no momento eu não acho que isso vale a pena, sei lá, ser discutido, porque, enfim, não vai mudar muita coisa em 2023. Cara, então acho que é isso. Então vamos fechar aqui com os palpites. Lembrando, para mim, os pontos chaves da partida na defesa, conseguir pressionar o Goff, seja com 4 homens, seja com blitz criativas, e no ataque, ver se esse jogo aéreo vai funcionar aí, porque provavelmente vai ser um jogo de alta pontuação, e ver se a gente consegue explorar o Pitts, porque esse corpo de linebackers dos Lions pode ser uma fraqueza aí, além das ausências na secundária por conta de lesão. Cara, eu vou ser coerente com o que eu sempre falei aqui. No jogo passado eu falei 21-20 para os Falcons e foi 25-24, mas hoje eu vou com os Lions. Eu vou de 30-27. Acho que, por mais que dessas ausências, eu acho que os Lions são um time tão pronto quanto os Falcons, se não mais, e tem um quarterback melhor e mais provado jogando em casa. Então, acho que isso pode pesar. Então, eu vou de 30-27 para os Lions. Cara, acho que você falou bem aí, acho que os pontos. Se jogar, para mim, contra o ataque deles é segurar o Amon-Ra, apesar de isso passar e impressionar o Goff, mas acho que se ele jogar realmente é tentar neutralizar a efetividade do Amon-Ra. E é isso, na defesa, no ataque também, além do Pitts, é o que eu acho que eu e o Thiagão bem falamos, tentar impor ainda mais o jogo corrido nesse jogo. Como eu tô um pouco confiante, acho que eu vou tentar colocar um resultado aí com bastante field goal. Vou colocar um 30-27 pros Falcons. Cara, eu acho que eu falei já tudo que eu queria falar, mas assim,
Os pontos chaves mesmo, eu acho que o Pitts, ele tem que aparecer. Eu falei com o pessoal, cara, não tem ninguém nesse time dos Lions capaz de marcar o Pitts. Talvez o Sidney Gardner-Johnson, mas ele não vai jogar, então tem, né, o Brian Branch vai ter que ser o safety titular dos caras. Então, tipo assim, por mais que o Brian Branch seja muito bom jogador, ainda é um calouro, no terceiro jogo de NFL. Então, eu tô assim, bem confiante que dá para o Falcons jogar de igual para igual com os Lions. Eu acho que, pô, eu ia falar um palpite parecido com o Jones, mas vou jogar um pouco mais pro alto. Eu acho que um 33-30 para os Falcons, assim. Haja fio de gol, hein? Ai, aí o cu vai trabalhar, viu? Nossa, cara. A quinta série vai à loucura. Nossa, Isso, foi. isso, Aqui isso, foi. isso. Aqui já foi pro caralho. Spotify, eu não estava xingando, eu estava apenas fazendo uma menção ao jogador do meu time, eu prometo. Gente, É olhando. isso, é só procurar só. O bot, por favor, não derrube o episódio. Por favor, não. Eu acho as 33-30 bem plausível para os Falcons. Mas é aquilo, eu acho que não vai dar para parar esse ataque dos Lions. O ataque dos caras realmente é competente, né? Apesar de todas as lesões, eu acho assim, que vai ser um jogo muito difícil. Tanto que eles ainda são favoritos na casa de aposta, então se preparem aí para aquele estresse semanal que é torcer para o Atlanta Falcons. Já que... Nossa, eu nem acredito que eu vou falar isso, gente. Deixa eu mastigar essa frase. Já que não existe torcedor dos Lions, hoje, infelizmente, ninguém vai opinar a favor dos Lions, não é mesmo? Bom, eu vim quebrar a expectativa de vocês, porque eu gosto do meu time, mas, porém, eu conheço meu time. Eu acho que desse aí vai ser a nossa primeira derrota na temporada. Não vão ser muitas, mas acho que essa vai ser a primeira. Apesar de tudo, o time do Lions é um pouco mais velho, acho que ele tá um pouco mais entrosado. Jared Goff é um quarterback bem mais veterano, bem mais experiente. Então, assim, eu acho que a gente vai perder por uma pós-diferença. Não sei se vai ser tanta coisa assim, não. Então, eu chutaria aí, para ir na onda dos tiroteios, um 34-27. Mas para os Lions, infelizmente. Beleza, é isso. Então, eu e Raso aí indo de Lions e Thiagão e Jones indo com os Falcons. O Vitor que manda o palpite dele, 35-25 com um show de pits. Essa jossa. Essa aí me pegou um pouco. Essa barca aí. Mas, cara, é isso. Acho que vai ser um jogo bem divertido. São times com filosofias relativamente parecidas. Então, acho que vai ser legal ver esse duelo de filosofias aí, tendo esse embate e tudo mais. Então, fechamos por hoje. Agradecer aí ao Jones, o Thiagão e a Raso pela participação. Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @FalconsPlayBR, como já falamos lá no começo, em todas as mídias sociais. A gente volta no domingo, só que lá no Instagram, com as reações instantâneas pós-jogo, assim que terminar a partida, a gente entra ao vivo ali com os comentários mais gerais, uma live mais curtinha, falando ali os primeiros pontos que chamaram a nossa atenção da partida. E aí, semana que vem, mesma coisa, terça-feira com a live revisando o jogo, e na outra quinta, a live de prévia da semana 4 contra os Jaguars. Então, é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Valeu, Vitor. Valeu todo mundo aí que está assistindo no YouTube ou ouvindo no seu agregador de podcast favorito. Se puder deixar um like no YouTube e aquela review 5 estrelas no podcast, a gente agradece. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.